E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre foco. Eu resolvi falar sobre foco porque eu vi várias dúvidas que pareciam bobas, mas que são bem importantes para o crescimento e desenvolvimento do fotógrafo. Então eu resolvi fazer um vídeo para tirar todas as dúvidas de uma vez e falar tudo o que você precisa saber sobre foco. Preparado? Vamos lá! Primeira coisa é saber que existem dois tipos de foco, o foco automático e o foco manual. Não tem uma regra sobre qual que é melhor, se é melhor o foco automático ou o foco manual. Depende como você fotografa. Eu uso os dois. Às vezes eu uso o automático, às vezes eu uso o manual. Na maioria das vezes, na forma que eu fotografo agora, com a câmera que eu fotografo agora, é mais fácil eu usar o manual. Então, acabo usando o manual. Mas é puramente gosto ou uma necessidade do momento que você está ali. Normalmente quando você está numa foto, numa ação que depende de velocidade, que as coisas vão acontecer muito rápido, normalmente o foco automático é melhor. Mas também tem situações em que também tem uma grande velocidade, muita coisa está acontecendo, e que o foco automático ele se perde. Porque ou você não usou direito, ou porque realmente a mecânica, a estrutura do foco automático não ajudou ali, aí tem que ser o foco manual. Uma situação, por exemplo, é um show ou uma peça de teatro, um ambiente de pouca luz, em que o foco automático ele se perde um pouco ali, porque ele não consegue focar, porque ele precisa de contraste, já vou falar sobre isso, e aí é mais fácil você usar o manual. Ou se eu quero fotografar uma cena, com alguém passando muito rápido aqui. Então, normalmente, eu faço o foco antes, aí eu faço o foco, pode ser automático ou manual, faço o foco e passo ele para o manual, se eu fiz ele automático. E ele fica travado ali. Então eu não mexo mais, ele vai estar no automático. Então quando a pessoa, o carro, a bicicleta, o que for, estiver em movimento, passar naquele ponto que eu quero, aí eu clico. Então, nesse caso, o foco está em manual. Eu gosto de usar o foco manual, mas nas lentes eletrônicas, que são as lentes mais novas, não são as lentes mecânicas, as lentes que têm o foco, a possibilidade do foco automático, o anel de foco, ele é muito longo, desculpa, ele é muito curtinho. Você mexe um pouquinho e desfoca bastante. Nas lentes mecânicas, esse anel ele é mais longo, então você foca, você gira bastante até ela desfocar. Mesma coisa, vou focar, você gira e aí ela foca. Nas lentes eletrônicas, você mexeu só um pouquinho, ele já desfocou. Então tem que ter um pouco a manha de se acostumar com a sua lente para você acertar bem o foco se você for fazer o foco manual. Além do que, se você for fazer foco manual, a dioptria, que é aquela regulagem que fica no visor óptico, eu não estou com nenhuma câmera aqui, mas essa daqui é o visor da minha câmera, ele fica aqui embaixo. E aí você ajusta para colocar o grau do óculos, se você usa óculos, obviamente. Você colocar o grau do óculos no visor. E aí você pode fotografar sem o óculos, porque o grau do óculos vai estar dentro do visor óptico. E aí isso ajuda para você focar direitinho. A maneira de saber se você está fazendo isso certo, está ajustando a dioptria, é você ir mexendo nesse anel, olhando para os números que ficam embaixo ali, velocidade, diafragma, e aí ver quando eles estão bem nítidos para você. Quando eles estiverem bem nítidos para você é porque a dioptria está bem certinha. E aí você para de mexer e deixa desse jeito. Se você vai fazer sempre isso, eu uso óculos, vou fotografar sem óculos e vou fotografar com foco manual, dá uma olhada sempre na dioptria. Acostuma a olhar se ela está certa, porque de colocar na bolsa, de esbarrar, mesmo quando você está manuseando a câmera, você dá uma esbarrada, ela sai do lugar, muda a configuração e você vai acabar perdendo foto
porque o foco vai estar desregulado. Então dá uma olhadinha nisso. Outra coisa sobre o foco manual. Se você gosta, se você precisa, X motivo, você vai estar usando o foco manual, cuidado com os diafragmas muito abertos, por causa da profundidade de campo. Você trabalhar com foco manual com diafragma 1.2, dá certo, mas é super arriscado, a grande chance de você perder o foco, porque olhando no visor ali parece que está focado, mas o foco está um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque a área de foco real é muito pequena. Então, numa situação assim, vale a pena você fechar um pouco mais o diafragma para você aumentar a sua área de foco aparente para garantir foto ali, garantir o foco na foto. Um motivo que eu uso bastante o foco manual é porque eu sinto que a câmera fica mais rápida, ela fica mais ágil, ela não perde tanto tempo buscando o foco com o foco automático. E por que que ela leva um tempo para buscar esse foco? Tem vários motivos. A mecânica da lente pode ser lenta, o sistema de foco da câmera pode ser antigo ou pode ser não tão tecnológico, não tão bom, acho que a palavra é essa, ou porque a situação de luz no ambiente não ajuda. Porque como funciona o foco automático? A câmera emite um sinal de infravermelho que passa pela lente e bate no assunto que você está fotografando e volta. Se você estiver fotografando um assunto chapado, uma parede branca, por exemplo, esse infravermelho vai bater e vai se dissipar e não vai voltar para a lente, não vai voltar para a câmera. Então a câmera não vai conseguir focar, ela vai ficar lá tentando fazer foco e não vai conseguir. Mesma coisa em situações de pouca luz. E essa emissão de infravermelho não vai refletir de volta para a câmera. Então a câmera precisa de contraste para poder focar. Então o que eu faço quando a câmera perde o foco, mesmo numa área que não seja tão baixo contraste como uma parede branca, uma pele, por exemplo, às vezes ela perde foco na pele. Então eu refaço o enquadramento. Eu uso a zona central de foco, já vou falar sobre isso. E aí, usando a zona central, eu foco numa área que tenha contraste, então normalmente o olho, e aí mantenho o foco lá e refaço o enquadramento. É uma maneira também de enganar a câmera, enganar não esse defeito, mas esse pequeno problema, essa pequena dificuldade que a câmera tem de focar. Bom, mas o que é o foco? O foco é o ponto de nitidez, é o ponto onde a imagem se forma no sensor. Então, quando a gente vê uma área embaçada ou uma foto toda embaçada, sem foco, quer dizer que aquela imagem não se formou no sensor, não se formou no ponto certo. Então imagina que temos essa linha e que quando a luz passa e que essa linha é a lente. Quando a luz passa pela lente, ela se desmancha e se reconstrói. Nesse ponto aqui, que ela se reconstrói, é onde a gente tem a nitidez. E aí o que acontece? Que assuntos que estão antes da minha zona de foco passam pela lente e se formam antes do meu ponto de foco. E assuntos que estão depois, mesma coisa. Ele vai se formar depois do meu ponto de foco. Qual é o lance? Se o sensor estiver aqui, ótimo, porque aí eu tenho a imagem focada no sensor. Mas se o meu sensor não estiver aqui, ele estiver aqui, eu vou ter este ponto focado e o resto tudo desfocado. Só que a gente não anda com sensor, a gente anda com o foco. Então o sensor está lá paradinho.
O sensor está lá paradinho. E aí o que a gente faz é andar com o foco para frente e para trás. Quando eu fecho o diafragma, esses pontos continuam no mesmo lugar. Mas quando eu fecho o diafragma, eu aproximo esse ponto, vou fazer com essa caneta, aproximo esse ponto para cá e esse ponto para cá. Eu aproximo a formação de uma sensação de nitidez, mas o foco continua sempre no mesmo lugar, na mesma distância que eu coloquei. Então eu tenho um brinquedinho que vai ajudar a tentar explicar um pouco o que é isso. Tem aqui uma tela translúcida e aqui eu tenho uma lente. Vou colocar uma dentro da outra e vou mostrar para vocês. Deixa eu virar um pouquinho para lá. Então, ó, vocês estão olhando dentro dessa caixa. Aqui está focado, focando as casas. Aqui eu foco a grade. Então aqui eu estou andando com esse foco para frente e para trás. É a mesma ideia. É a mesma ideia na câmera. Vou tentar fazer mais retinho aqui. Então, neste ponto é onde eu tenho nitidez. Como que funciona esse ponto de nitidez? Então tá lá o sol iluminando todo esse ambiente e refletindo em todas as direções. E aí uma fatia dessa luz, um raio dessa luz, bate aqui no meu nariz, reflete em todas as direções, mas um raio, uma fatia, reflete para a câmera. Quando essa fatia passa pelas lentes, ela se divide, vou tentar fazer isso lateral aqui, ela se divide e depois se encontra. Nesse ponto que ela se encontra, se o sensor estiver aqui, estiver certinho aqui, e ela se formar aqui, os dois pontos se cruzarem aqui, eu tenho nitidez. Se esses dois raios se cruzarem depois do sensor, daqui o sensor ela se cruzar aqui, ou se cruzar antes, eu tenho uma imagem desfocada. Porque o ponto de nitidez, o ponto onde esses dois raios se encontraram, é onde eu tenho nitidez, certo? Então, quando eu falo de profundidade de campo, quando vocês já devem ter, eu espero que vocês já tenham lido e estudado sobre profundidade de campo, quando a gente fala que se fechar o diafragma, você vai ter mais profundidade de campo, você vai ter mais foco, o que está acontecendo? Quando você fecha o diafragma, você está aproximando aquelas linhas que se cruzaram depois do sensor e antes do sensor, você está aproximando elas. Então, dá uma sensação de que tudo vai ficar nítido. Mas o foco é só em um lugar. Você tem que pensar, isso é bem importante, você tem que pensar em foco como distância. No nosso caso, em metros. Você tem que pensar a distância em metros. O foco em metros. O que tiver, você fez o foco a 1,5 m, com o diafragma super aberto. O que está antes ou depois de 1,5 m vai estar desfocado. O seu foco é 1,5 m. Você fechou o diafragma para 22, diafragma super fechado. Você vai ter uma sensação de foco, que a gente chama de foco aparente, em quase toda a foto. Mas a sua área focada, a sua área de nitidez ainda é 1,5 m. Fechando o diafragma, você só vai ter uma sensação de que está tudo focado, que é o foco aparente. Então vamos lá. Foco automático. A gente tem vários recursos para ajudar no foco automático. Quando a gente fotografava com o foco manual, o único recurso que a gente tinha era o despolido, que ficava aquele círculo de meia-lua quebrado, que quando você focava, ele encaixava. Ele só tinha esse recurso. Com o foco automático, a gente tem vários recursos.
eu tenho vários pontos de foco, que é uma das características que os fabricantes vendem, né? Ah, essa câmera tem 9 pontos de foco, essa câmera tem 16 pontos de foco, essa câmera tem 63 pontos de foco. Então eu tenho vários pontos de foco. Eu posso ter grupos dessas zonas de foco, então são as zonas de foco, posso ter várias zonas, várias formas de agrupamento desses pontos, também ajuda. E eu tenho os modos do foco, a forma que o foco trabalha, que é ele fazendo foco uma vez só, que na Canon chama one shot. Você fez o foco a 1,5 m, o foco vai estar a 1,5 m. Se o seu assunto se afastar ou se aproximar, ou se você se afastar ou se aproximar, o foco vai continuar a 1,5 m, ok? Tem o iServo, que se usa bastante, que o foco vai se refazer o tempo todo. Então, o tempo todo a câmera está emitindo um sinal de infravermelho e refazendo o foco. É legal usar ele quando você vai fotografar alguma coisa que está em movimento, normalmente em movimento que está vindo para a câmera ou na diagonal para a câmera. Passando pela lateral da câmera não costuma funcionar, até porque a distância é quase a mesma, né? Você pensar numa esfera, é pouca a diferença, mas tem uma diferença. Então ele vai funcionar bastante com assuntos que estão vindo na direção da câmera e em diagonais. Para fazer um retrato é bacana, porque a pessoa está lá conversando, aqui por exemplo eu estou filmando usando, na verdade estou usando o iServo e o reconhecimento de rosto, então para garantir o foco. Então aqui eu estou me mexendo e ela vai refazendo o foco. Então você fazer um retrato usando essa opção é bem bacana, porque se você fizesse dessa forma, que eu estou livre aqui conversando, me mexendo, e eu fizesse no foco manual, eu ia ter que ficar com o dedo no anel o tempo todo refazendo o foco. E pode ser que no momento que a pessoa está aqui, eu consegui acertar o foco no manual aqui, e ela vem para cá, o foco vai continuar aqui, e eu vou perder a foto. Vou perder a foto focada, né? Porque a foto é mais do que uma foto focada. Uma foto focada não é o mais importante. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então tem esses recursos. E também tem aquele que ajuda, que ele vai tentar focar tudo que está no quadro, que eu acabo não usando. Então eu prefiro usar o One Shot ou o iServo. Ou o foco manual, como eu falei no começo, que é o que eu acabo usando mais. Mas aí é o dinamismo de cada um. Não tem certo e errado. Mas o que é legal, o que é bacana de pensar do foco automático é usar bem todos esses recursos. Por exemplo, vou fazer um retrato em que a pessoa vai ficar o tempo todo, deixa eu tentar me posicionar aqui, ficar aqui assim. Ela vai ficar o tempo todo nesse enquadramento, em que vai ficar mais deslocado para o lado. Tem fotógrafo que eu, por exemplo, faço isso, mas às vezes cansa, então é melhor fazer a dica que eu vou passar para vocês. Mas tem fotógrafo que vai lá, que reenquadra, que enquadra a pessoa no centro, usando só a zona de foco central, foca e reenquadra. Na verdade move a câmera, né? Não move o modelo, eu estou movendo o modelo aqui. E fotografa. Só que tem que tomar cuidado, porque você tem que manter o dedo apertado no disparador. Então vamos lá, fazer de novo. Fez o foco, mantém o dedo apertado e refaz o enquadramento, termina de apertar. Okay? Quais são os erros comuns aí? De fazer o foco no centro, move o enquadramento, solta o dedo e aperta de novo. O que vai acontecer? A câmera vai refazer o foco lá no centro. Aí você perde a foto, porque estava usando a zona central aqui. Então, para não ter esse problema, que é a dica que eu vou passar, você consegue usar zonas de foco, de pontos de foco. Então, eu vou fotografar o tempo todo a pessoa desse lado aqui. Ao invés de ficar fazendo tudo isso toda hora de reenquadrar, já deixa a zona de foco aqui. E vai fotografar e ele vai refazer o foco o tempo todo aqui. Então, você está usando a zona de foco deslocada do centro. E aí, eu vou fazer um retrato. Então você pode usar a zona de foco deslocada para o centro com o iServo para ele refazer o foco enquanto a pessoa se mexe ou enquanto você se mexe. Boa dica, né?
Mas também não é nenhum problema ficar refazendo o foco, é só questão de costume. Quando você vê o fotógrafo fazendo isso, ele fica com a câmera aqui assim, aí faz isso. Que ele está usando alguma zona, normalmente a central, e aí refazendo, faz o foco, reenquadra, faz o foco, reenquadra, faz o foco, reenquadra. É costume, aí cada um. Eu uso bastante o one-shot quando eu vou fotografar produto, em que o assunto está parado, a câmera está parada, então eu vou lá, faço o foco onde eu quero, faço a conta para ver qual o diafragma que eu vou usar para poder colocar o foco aparente em todo o objeto, e aí faço o foco e passo para o manual para não ter nem risco de mexer o produto, vai tá focado o tempo todo. Então, o que é importante é entender essas ferramentas e saber usar o conjunto delas, que é os pontos, os dezenas de pontos que existem, os grupos, o modo de foco. É saber usar todo esse conjunto. Ou se quiser, vai para o manual e usa o manual. Então, se você gostou, dá um likezinho aí para ajudar no canal. Se você não gostou, dá um like negativo. Like negativo é ótimo, né? Dá um negativo aí para saber que não foi legal, para poder melhorar, porque estou fazendo esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo não é para mim, eu já sei tudo isso. Se inscreve se você curtiu, para você receber as informações sobre os próximos vídeos. Ok? É isso aí. Até a próxima.